Capítulo 76. De volta à academia. Com Alexander fora, Diana não tinha muito o que fazer além de manter a casa limpa, estudar, praticar e, ocasionalmente, limpar algumas masmorras com Mark, Ocean e Stella, já que a maior parte do dinheiro que ela ganhava estava sendo guardado para realizar seu sonho. Em alguns dias mais calmos, ela até se pegava pensando nele: espero que ele esteja bem e volte logo. Até a professora de Diana, Sarah, que foi a primeira a notar o potencial dela na academia dos combates gêmeos, desde que a conheceu no exame da academia, percebeu que o desempenho dela caiu no último mês. Mas quando questionada, Diana não soube responder exatamente por que isso aconteceu. O mais confuso de tudo isso para Diana era que nem ela sabia o que sentia por ele. Porque, por muitas vezes, os seus sentimentos se sobrepunham a deixando-o confusa. Alexander foi o seu primeiro amigo na cidade gêmea. Aquele que a ajudou, aquele que a fez se abrir mais, aquele que lhe deu confiança, aquele que parecia estar sempre presente quando ela precisava. Mas ele também era aquele que ela menos entendia o que estava pensado. Às vezes parece que eu sou como um familiar para ele, suspirou Diana ao pensar nisso. Seria muito mais fácil se eu soubesse o que ele pensa de mim. Antes de partir, Alexander a deixou ficar na casa dele para que ela pudesse economizar algum dinheiro em troca de cuidar da casa e de Ocean enquanto ele estivesse fora, o que mostrava que ele confiava nela. Mas por outro ângulo, isso não significava muita coisa, pois poderia ser considerado usual entre amigos. Como já fazia muito tempo que Alexander havia saído, mais de um mês, até Lucas veio procurá-lo. Mas como não queria pensar nisso, Diana começou a limpar a casa e a fazer comida para ocupar seus pensamentos. O grande problema foi que ao terminar de preparar a comida, Diana percebeu que havia feito mais do que a porção dela e a de Ocean. Pela primeira vez desde que ele partiu, Diana ficou feliz por Alexander não estar lá, ou aquilo teria sido muito vergonhoso para ela. Quando Diana terminou de organizar e limpar o quarto de Alexander, que era o último que restava, o cansaço tomou conta dela. E ao ver que não tinha mais nada para fazer, ela decidiu ir descansar em seu quarto. É a cama dele, pensou Diana ao se virar para a cama de Alexander. Não tem problema, não é? Perguntou-se ela. Eu não vou fazer nada de errado. Só vou descansar um pouco. Depois de se convencer de que só desta vez não teria problema, Diana deitou-se na cama de Alexander para descansar e pensou: e ela tem o cheiro dele. Sentindo-se cada vez mais calma, relaxada e em paz, Diana ajustou-se na cama para ficar mais confortável e acabou adormecendo. Será que esse idiota vive para me causar problemas? Perguntou-se Lucas, exasperado. Já faz um mês e ele ainda não voltou. Se ele não comparecer ao torneio entre os estilos de combate da academia, o professor vai ficar bravo comigo por tê-lo deixado sair, reclamou Lucas para si. Não tendo mais a quem, ou ao que, recorrer, Lucas foi até a residência que cedeu a Alexander para perguntar à amiga dele, que ele deixou morando lá, se ela sabia de alguma coisa sobre o paradeiro dele. Mas ao conversar com Diana, Lucas não sabia se ria ou chorava com a situação, pois ela lhe perguntou se ele tinha alguma informação sobre Alexander. Você me pergunta isso, mas a quem eu devo perguntar? Pensou Lucas. Após mais 5 dias sem quaisquer notícias de Alexander, Lucas foi chamado por seu professor para falar sobre a organização do torneio entre os estilos de combate do primeiro ano da academia, o que o deixou nervoso. Mas como a maior parte da preparação estava indo bem, ele concentrou-se nos aspectos positivos. É mesmo, disse o professor ao lembrar de algo no final da conversa entre eles. Como está aquele garoto que conseguiu aprender o mantra do Azura? Caralho, pensou Lucas, que por um instante imaginou que havia se livrado. Então professor, disse Lucas, conciliador. Ele ainda não voltou. O professor de Lucas não o respondeu diretamente, apenas se virou para ele, mas a mana na sala, e até além dela, tornou-se cada vez mais densa e pesada. Liberado pela guarda imperial, mas ainda apreensivo, Alexander decidiu retornar imediatamente à academia e passar algum tempo mantendo-se discreto. Mas o seu retorno foi muito conturbado, pois basicamente teve que esperar por uma carruagem que concordasse em parar para ele, um estranho,
quase no meio do nada, devido aos machucados nos seus pés causados pela sua queda da ilha flutuante. Ao chegar às muralhas da cidade gêmea, Alexander, que já estava totalmente recuperado, finalmente suspirou aliviado e entrou na fila de verificação para entrar na cidade. Mas assim que ele pensou que poderia descansar, o guarda no portão viu a condição da sua identificação e chamou outros 2 guardas. Sua identificação está desgastada, apontou o guarda. Esses guardas vão levá-lo até a guilda dos aventureiros para que você possa repará-la. Tudo bem, disse Alexander ao recuperar sua identificação, que realmente estava um tanto quanto desgastada por conta das suas aventuras. Ao passar pelo portão, Alexander viu que a cidade parecia estar se preparando para algum evento e refletiu: parece que vai ser difícil manter a discrição. Respirando fundo e enchendo o peito para se preparar para o que estava por vir, Alexander soltou um grito que ecoou por toda a cidade: venha! Assim que ouviram Alexander gritar, os guardas tentaram o atacar. Mas ele, que já havia se preparado desde o portão, materializou a sua lança, derrubou os guardas que o escoltavam com cortes cruéis e correu em direção à academia. Com a escolta de Alexander sendo derrubada por ele, mais 4 pessoas saíram rapidamente da multidão para atacá-lo. Se não temem pelas próprias vidas, venham até mim! Gritou Alexander ao brandir sua lança e usar campo da água e nevoeiro de vapor. Eu garanto que ninguém viverá bem o suficiente para usufruir do dinheiro que ganhar com o meu infortúnio. Todos que tentarem terão que pagar o preço. Ao ver que alguns recuaram diante da sua ameaça, Alexander abriu seu caminho por entre aqueles que não o fizeram. Mas sabendo que a situação não era boa, ele nem se preocupou em bloquear todos os golpes e apenas revidou. Vendo toda aquela confusão dentro da cidade, a multidão se dividiu entre os que fugiram assustados e os que assistiam ao desenrolar da situação, seja por curiosidade ou interesse pessoal. Mesmo tendo que se enredar e trocar golpes com vários indivíduos diferentes, Alexander ainda sentiu a forte presença vindo em sua direção e brandiu sua lança com todas as forças para repelir o ataque dela. Com a técnica nevoeiro de vapor obstruindo parcialmente a sua própria visão, Alexander não conseguiu ver bem como era a pessoa que havia chegado. Mas ele ainda pôde ver o brilho dourado da identificação em seu pescoço. Sabendo que não poderia mais ficar ali, Alexander aproveitou o impulso da troca de golpes para se distanciar e começou a correr em sua velocidade máxima. Mas ao sentir que aquela presença ainda estava em seu encalço, Alexander desativou o feitiço nevoeiro de vapor e sacou sua adaga para canalizar outro feitiço. Como sabia que aquilo era um tudo ou nada para ele, Alexander estava decidido a usar sua rajada elemental da água dentro da cidade se eles continuassem a empurrá-lo ainda mais a um beco sem saída. Ao sentir o crescente poder destrutivo na adaga de Alexander, a maioria dos perseguidores dele desistiu. Não por medo dele ou de seu feitiço, mas porque eles não queriam se envolver em uma possível grande destruição da cidade. Com seu caminho mais limpo devido à ameaça da rajada elemental da água, Alexander voltou a correr em direção à academia. Mas seu ímpeto logo teve que parar quando a aventureira Rank-Ouro que o perseguia lançou uma habilidade. Sentindo que aquela era a última gota d'água, Alexander se preparou para contra-atacar a habilidade da aventureira com a sua rajada elemental da água. Mas antes que ele tivesse a oportunidade de lançá-la, um grande bloco de gelo interceptou a habilidade e continuou seu caminho até a aventureira, mesmo que desgastado. Oxia! Comemorou Alexander, feliz ao vê-la em cima de um telhado. Uf! Respondeu Oxia, que se aproximou de Alexander para lutar. Não, disse Alexander ao montar Oxia, de volta à academia. Oxia não ficou feliz por ter que recuar, mas obedeceu a Alexander e correu em direção à academia. Com a adição de Oxia, mesmo a aventureira Rank-Ouro foi incapaz de impedir o avanço de Alexander. O máximo que ela conseguiu fazer foi causar-lhe mais alguns cortes, mas ao custo de também sofrer alguns. Quando a dupla chegou à rua da academia, o solo abaixo de Oxia ficou mole e um grande muro de pedra ergueu-se do chão para bloquear o caminho deles. Sem pensar 2 vezes, Alexander disparou sua rajada elemental da água no muro de pedra, e Oxia avançou através dos fragmentos do que foi destruído e das laterais dos edifícios.
Ao verem aquela comoção da cidade indo em direção à academia, os guardas da academia decidiram fechar o portão da mesma. Mas quando viram Alexander chegar aos seus portões exibindo o brasão que Lucas lhe deu, eles só puderam suspirar e deixá-lo entrar. Sabendo que eles estavam a salvo dos perigos externos à própria academia por estarem dentro da academia dos combates gêmeos, o lugar mais inviolável da cidade gêmea, e de uma grande área ao seu redor, Alexander soltou um grande suspiro de alívio, se acalmou um pouco e começou a cuidar das feridas deles.